Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos assistindo, que está aí nos apoiando, que está nos acompanhando. Gratidão pela sua audiência. Quero mandar um abraço para toda a equipe, não é, lá da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, da FEAL, né? Que estão trabalhando aí nos bastidores. Agradecer então a todos e eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, uma alegria muito grande a gente poder estar aqui junto mais uma vez para conversar um pouquinho sobre o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, com a ajuda, como sempre, de Emmanuel. Vamos lá? Vamos lá, e na autoria do Emmanuel, como o nosso querido Edson disse, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, tópico 14, em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. Mais uma passagem aqui das cartas de Paulo. Mais uma vez, né? Paulo conversando com conosco. Na prática, essa carta aos Romanos é assim, só para ficar claro, né, gente? Não é uma carta para os romanos, é uma carta para os cristãos que moram em Roma, né? Senão fica parecendo que os romanos, Paulo escrevia para os romanos, os invasores, né? Não, são os cristãos que moravam em Roma. E nessa passagem, nesse versículo, ele fala de fé, né? Ele fala de alguma coisa sobre o que a gente fala sempre, mas nem sempre, talvez, todos tenham refletido a respeito. O que é fé para você, né? O que você considera que seja fé? Ah, fé é acreditar em Deus? Fé em Deus, né? É acreditar em Deus? Hum, Veja, quem acredita hoje pode desacreditar amanhã, né? Então, quando a gente fala de fé, na verdade não tem a ver com acreditar ou não acreditar, mas tem a ver com ter certeza mesmo, né? Porque uma fé que ela não, a ideia, aquela ideia, né, de fé sólida, fé consistente, porque se é só alguma coisa que você acha, pode ser que você deixe de achar daqui a pouco, né? Basta morrer um ente querido, basta morrer um filho, né? Que vamos combinar que a fé vai para as cucuias, né? Porque, poxa vida, como assim? Se Deus existisse, se ele fosse bom mesmo, ele não teria permitido que uma coisa dessas acontecesse comigo. É ou não é? Não é possível. E seria um raciocínio lógico se não fosse imaturo. E esse imaturo é compreensível, né? A gente precisa lembrar que nós, enquanto espíritos, somos ainda espíritos muito jovens, né? Muito jovens mesmo. Basta a gente olhar para o nosso irmão, que é mais velho que nós com certeza, que é Jesus, né? Jesus é nosso irmão, ele já esteve onde nós estamos. Somos filhos todos de um mesmo pai, né? A diferença é que Jesus já viveu muito mais do que nós, né? Ele é muito mais experiente. Ele já viveu e aprendeu muito mais coisas que nós, né? Não interessa se esse corpinho que você está usando nesse momento tem 70, 80 anos de idade, né? Isso só faz com que durante este período em que você usou este corpo, já tenha se passado bastante tempo, 70, 80 anos, comparando com crianças, comparando com adolescentes, né, com jovens
etc., significa que esse teu corpo, esse corpo que você está usando neste momento, nesta encarnação, ele já ultrapassou, né? Ele já está muito mais próximo do fim, do tempo que ele tem de sobrevivência, de durabilidade, do que no começo. Mas isso não significa que, enquanto espírito, que é o que nos interessa, você seja um espírito muito velho. Não. Pode ser que esse espírito que está seu filho aí, que o corpo que ele está usando é muito mais novo que o teu, seja, enquanto espírito, muito mais velho, muito mais antigo, muito mais experiente, e está como seu filho para te ajudar, para te mostrar uma série de coisas, né? Que ele, espírito, já viveu, já aprendeu, né? Em termos de moralidade, em termos de sabedoria, tá certo? Então, veja, quando eu falo que nós somos espíritos muito imaturos e por isso que fazemos ainda muita bobagemzinha, né? A gente vai muito atrás do que é gostoso, não é denegrindo, não é criticando. É só uma verdade, gente. É assim que funciona e está tudo certo, né? Por isso que muitas vezes a gente fica tão chateado, a gente fica tão bravo com Deus. Sabe a criança, quando ela quer um doce e o pai fala, não pode, porque você é diabético e diabético não pode comer doce? Interessa se eu sou diabético, eu quero doce. E chore, se joga no chão, esperneia, lá, lá, é, não é? Faz manha. Nós, por sermos, enquanto espíritos, ainda muito jovens, a gente faz muito disso. É só acontecer alguma coisa que está em desacordo com o que a gente quer, com o que a gente gosta, ou é amargo, azedo, que a gente fica muito bravo mesmo. E vamos combinar que alguém, sabe aquele adolescente que vira para a mãe, eu não te amo, né? Porque ela não fez o que ele queria? Uma mãe com maturidade, porque tem umas aí que não tem maturidade nenhuma, né? Vamos combinar. Mas uma mãe que tenha maturidade, ele vai virar para o filho e vai falar, tá bom, e daí? Né? Tem um dos filósofos, inclusive, que conta uma história a respeito disso. Eu não lembro qual deles, né? E a mãe ficou bem brava. Não, não é um dos filósofos, não. É um psicólogo espírita lá do Nordeste. Você lembra, Nando, qual que é o nome dele? Gosto bastante dele. Ele faz bastante palestras, etc. Espírita, eu sei quem você está falando, que agora me Não lembrando o fugiu o nome nome. dele. Ó, tá a imagem dele aqui na minha mente, mas Esse daqui a pouco eu lembro dele. bigodinho. Apareceu aí na mídia, inclusive, em alguns programas de TV. Gosto muito dele. Ele tem uma maneira de ver as coisas assim que me parece bem bacana. E ele conta essa história, né? De uma mãe que o filho adolescente chegou ele queria alguma coisa, ela falou que não, e eu não te amo, né? Aí ela falou, tá bom, preciso do seu amor, não. Aí ele ficou muito louco. Como assim? Como assim você não precisa do meu amor? Não, sou sua mãe, entendeu? Eu te amo. Se você me ama ou se você não me ama, é uma coisa que depende de você, não depende de mim. Eu vou fazer por você tudo aquilo que eu considero que seja importante, inclusive não atender seus desejos quando eles não forem condizentes com o que é bom para você, da minha perspectiva, da minha maneira de ver. Mas ficou bravo, bichinho. Mas depois, como todo mundo, né, cresce, amadurece. Vocês vejam, gente, de novo, quanto é essa encarnação, 70, 80, 90 anos, perto da eternidade, que é o que a gente tem pela nossa frente, né? É muito pouco, entendeu? Agora, Ô não Edson, é porque é pouco que não deve ser aproveitado. Diga. é o Rossandro. Isso, Rossandro Kingsley. Isso. É esse mesmo. Ele mesmo, que bom. Santo
Santo Google, né, Nando? Foi Que, mesmo. que salva a gente desses momentos. Rossandro é muito bom, gente. Ele tem várias palestras no YouTube, inclusive, sabe? Agora há pouco eu estava conversando com uma paciente a respeito disso. Procura usar o seu tempo de uma maneira bacana. O que é usar o tempo de uma maneira bacana? Procurar manter os pensamentos numa frequência boa. Lembrem-se que eu sou psicólogo, Nando é psicólogo. Nós, enquanto atividade profissional, nós atendemos pessoas em sofrimento na grande maioria das vezes, né? Ninguém nos procura porque está feliz da vida. Até tem aquela coisa de, eu quero me conhecer melhor, etc. Mas é raro. A grande maioria, quando chega para a gente, é porque está mal, porque está num sofrimento danado. Para sair disso, independente de qual seja um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, independente do que esteja, né, acontecendo, que fez com que essa pessoa adoecesse do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é se permitir permitir que pensamentos negativos tomem conta o tempo todo, né? Então, um grande exercício é você sair dessa frequência, e aí agora, saindo um pouco da psicologia e falando de doutrina espírita, né? É mudar a frequência, é você se colocar em sintonia com coisas mais positivas. Lembra aquela ideia do rádio? Se você está nos ouvindo pelo AM, você está em 1450 AM. Se você virar um pouquinho para a direita, você vai pegar outra rádio, né? A frequência para ouvir a Rádio Boa Nova é 1450 se você estiver no AM. Se você estiver no FM estendido, é uma outra frequência. Se você está na TV, você está sintonizado na TV Mundo Maior nesse momento. Se você girar, né, apertar o botão, você vai para uma outra frequência, você vai para uma outra emissora de televisão. Ou seja, nós temos o nosso controle remoto na mão, gente, né? Você pode ficar ouvindo fatalidades, né? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram assassinadas, como foram assassinadas, ou você pode procurar manter o seu padrão mental numa frequência boa. Você que está acostumado a ouvir a Rádio Boa Nova, assistir a TV Mundo Maior, já está fazendo isso. Houve um tempo, eu até já contei isso aqui, que eu ouvia a Rádio Boa Nova o dia inteiro. Eu podia fazer isso, eu ouvia o dia inteiro. Eu sabia de cor, de cada dia, qual que era a programação, quem estava nos programas, etc. É, e não tem que ser, não é só a Rádio Boa Nova, não é só a TV Mundo Maior, ela é maravilhosa, porque tem uma coleção de programas que são muito bons, né? Agora, são músicas também, são palestras, sabe? Hoje o YouTube, a gente estava falando do Rossandro. Se você entrar lá no YouTube, você vai ver um monte de palestras dele. Dele e de várias outras pessoas, né? Hoje a gente tem essa possibilidade. Antigamente, a gente ficava meio que restrito aos palestrantes que vinham na nossa casa espírita, né? Hoje não, hoje dá para ouvir palestrantes do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né? Tem gente boa em todos os estados. Procure ocupar o seu tempo desta forma. Porque você veja, você pode estar não fazendo uma outra atividade. Se for uma atividade, sei lá, lavando louça, lavando roupa, limpando casa, trabalhando no jardim, trabalhando com marcenaria, com artesanato, sei lá, né? Desde que você consiga. Mulheres, inclusive, conseguem fazer isso. Elas conseguem estudar e, ao mesmo tempo, ouvir o rádio. Infelizmente, nós homens não dão conta desse tipo de coisa, não, né? Mas mulheres, de maneira geral, conseguem, inclusive, fazer isso. Alguma coisa que precisa de atenção e ainda assim estar com atenção também em outras coisas. Procura preencher o teu dia desta forma, entendeu?
dependendo da frequência que você se mantém, vai ficar muito mais fácil de você não se permitir ser influenciado de uma forma negativa, né? Porque vamos pegar as obsessões, gente. Se você ficar dando ouvidos a você não vale nada, você não serve para nada, você é alguém que só serve para atrapalhar a vida dos outros, você é isso, você é aquilo de negativo, né? É assim que você vai começar realmente a se sentir. Lembrem-se que obsessão é influenciação espiritual negativa. Como quem está dizendo isso? É um desencarnado que está perto de você, ou seja, você não consegue vê-lo, você só. E não é nem ouvir, tá? Você não está ouvindo. Não é como se alguém estivesse do teu lado dizendo. São pensamentos. E se são pensamentos de alguém que você não está vendo, são seus pensamentos. É assim que você vai identificar isso, né? E identificando desta forma e se deixando influenciar por esse tipo de pensamento, com certeza você vai acabar desenvolvendo mesmo um transtorno qualquer, né? Sei lá, uma depressão, por exemplo. Por isso, um exercício bom para você fazer é manter a tua frequência sempre elevada, porque digamos que este espírito, que é essa pessoa, esteja do teu lado aí. Gente, se você só fica ouvindo palestra, ouvindo sobre o evangelho, né? Ouvindo coisa, não dá para ficar muito tempo. Para ele isso é muito chato. Ouvir falar de Deus, ouvir falar de Jesus, ouvir falar dos ensinamentos. Se a frequência dele é outra, e vamos combinar que se ele está perto de você querendo te prejudicar, com certeza a frequência dele não é a do Evangelho de Jesus, né? Ficar perto de alguém que está, sabe, tentando entender o fora da caridade não há salvação, tentando entender o Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tentando, né, entender você tem fé? Se você tem, tenha ela em você mesmo quando você está diante de Deus, né? E, e volto a frisar, vai lá, pega a Bíblia, vai lá, pega Romanos, né? Dá uma lida. Desde Romanos 1, é piquititico, gente, nem é muito grande, né? Essa epístola de Paulo aos Romanos. E procura entender o que Paulo disse para os cristãos que moravam em Roma. Lembrem-se que é sempre algumas dúvidas que eles tinham e eles mandavam uma carta para Paulo para que ele fosse esclarecendo. É pena que quando Paulo responde, ele não faz que nem. Vamos combinar que o livro dos Espíritos é muito mais fácil para nós, porque Kardec tomou esse cuidado, ele colocou a pergunta para depois vir as respostas que os Espíritos deram. Gente, tem um monte de pergunta. Eu faço o estudo, né, de O Livro dos Espíritos com os frequentadores da casa espírita. Tem um monte de pergunta ali que, se você ler só a pergunta, você nem entende. Tá certo? Porque as perguntas não são perguntas tão simples assim. Muitas delas você só vai entender o que ele estava perguntando quando você lê a resposta que foi dada. É muito interessante. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, né? Se não tiveram, procurem fazer, gente, porque é muito legal. De novo, tanto ler o Evangelho, quanto ler esses livros de Emmanuel, quanto, né, quanto ler os livros diversos, mil e tantos livros psicografados pelo Chico, é muito legal quando você aprofunda um pouco, se apropria um pouco mais dos ensinamentos da doutrina espírita que estão basicamente em O Livro dos Espíritos, né? Entendendo os princípios fundamentais, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados,
e essa possibilidade de diálogo, né, entre encarnados e desencarnados, esses cinco são os princípios fundamentais da doutrina espírita, entendendo direitinho cada um deles, fica muito mais fácil de entender o Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes a gente lê o Evangelho e, gente, tem umas parábolas, tem umas passagens que não é fácil de entender, né? Quando a gente se apropria desses ensinamentos que os Espíritos trouxeram, inclusive se você pega o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, o que que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Pega a parte moral da Bíblia, do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e os Espíritos explicam para gente, né? Porque, de novo, tem muita coisa lá que não é fácil de entender. Entendendo, fica mais fácil de a gente fazer o que realmente interessa, que é aproveitar essa encarnação, né? Fora da caridade não há salvação. Tá tudo certo. Mas se a gente não entender mesmo por que que fora da caridade não há salvação, o que é essa salvação de que ele está falando, o que é caridade, o que é essa caridade da qual ele está falando, que é como Jesus ensinou, etc, 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 fica muito difícil de praticar. É uma coisa bonita de ouvir, é uma coisa bonita de se dizer, é uma coisa, né, bacana. Fora da caridade não há salvação. Buscar ser caridoso, etc. Agora, se você realmente não entender o que que significa isso, vai ficar muito difícil de você praticar isso no seu dia a dia. Porque a encarnação, ela é composta de todos os minutos que esse corpo que você está usando nesse momento durar. E um bom aproveitamento da encarnação implica em a gente conseguir chegar lá no final. Sabe aquela hora que você despertar e, caramba, você não está mais no seu quarto, né? Você desperta e o que aconteceu? Tenho a mínima ideia de onde eu tô. Aí, de repente, encosta alguém perto de você e essa pessoa é minha avó, que já morreu, ou é minha mãe, que já morreu, ou é minha tia, ou é alguém muito querido, né? Num primeiro momento, nossa, que legal que você está aqui, devo estar sonhando, né? Aí ela vira para você, você não está sonhando não, meu filho. Seja bem-vindo de volta. Como assim? Aí você descobre que, caramba, já era. Aquele corpinho que eu usava já foi, né? Alguma coisa deve ter acontecido, depois a gente vai descobrir o quê, e ele morreu. Ele não existe mais. Mas beleza, aquilo que eu achava é verdade. A gente sobrevive à morte do corpo. Aí vai vir, muito provavelmente, a pergunta fatídica. Tipo quando você encontra alguém que você não vê há muito tempo, né? E aí, como é que você tá? Né? Como é que vai a tua vida? Nesse caso, vai ser como é que foi a tua vida. Cara, se a gente não puder responder, nossa, foi bem legal. Quando eu comecei, eu tinha esse desafio. Mas aí, ao longo dessa vida, né, ao longo do tempo que esse corpo durou, eu conheci essa pessoa, eu fiz isso, eu consegui aprender isso. Isso aqui que era uma coisa muito difícil para mim, um preconceito, um vício, uma dificuldade muito grande. Eu acho que se eu não superei completamente, eu consegui caminhar bastante. Hoje, para mim, já é muito mais fácil lidar com isso. Nossa, eu amei demais fulano, Beltrano, balalá. Eu acho que eu consegui fazer alguma diferença, né, na vida de fulano. Cara, se a resposta não foi isso, não foi essa, for, acho que eu desperdicei mais uma. Aí não vai ser legal, né? Então, veja, eu sei lá quanto
de idade tem este corpo que você está usando agora. Pode ser que tenha 20 e pouco, 40 e pouco, 60 e pouco, sei lá. Tá certo? Agora, se você está vivo, se você ainda está ouvindo aqui, né, essa nossa conversa, dá tempo, né? Não se desespere, não se preocupe, porque se você não atentou até agora, este momento, sobre isso, que nós somos espíritos e que por causa disso a vida espiritual é muito, as coisas espirituais são muito mais importantes do que as materiais, porque as materiais ficam aqui e quando a gente voltar a gente não leva nada junto, a gente só vai levar as experiências e os aprendizados, os desafios superados. Fica em paz. Vamos lembrar dessa frase aqui que Emmanuel começa nesse. Se você tem fé, tenha essa fé em você mesmo, diante de Deus. Deus, nosso Pai, nos deu todas, e grava isso, isso é importante. Deus, nosso Pai, nos deu todas as capacidades que a gente precisa para poder superar todos os desafios que serão vivenciados nessa existência, durante o tempo que esse corpinho que você está usando durar. Já tem. Então, para com o eu não consigo, porque não se trata de você não conseguir. Alguma coisa está acontecendo que está te impedindo de realizar, mas não é porque você não consegue, tá certo? Não é porque você não consegue, porque conseguir eu garanto para você que você consegue. Deus, Jesus, disse que Deus nos deu todas as capacidades necessárias. E não dá para desacreditar, né? De novo, vamos ter fé. Ter fé é ter certeza absoluta que se Jesus disse isso para a gente é porque é verdade, né? Então, nós temos, sim, a capacidade, condição. Então, para com eu não consigo. Se você não está conseguindo nesse momento, é porque alguma coisa está acontecendo nesse sentido. Vamos descobrir o que é, resolver e passar a realizar tudo no sentido de a gente ter o melhor aproveitamento dessa encarnação. Mas vamos para o texto, Nando, que senão o tempo vai acabar como sempre. Não, nós vamos para a prece, porque o tempo já esgotou agora. A gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações, porque, na verdade, o texto sempre é uma base que a gente tem para, né, fazer aqui a nossa conversa, o papo, estar aqui com você. E não importa, e o mais importante é o estímulo que vai passar, né, através das reflexões que você ouve aqui. Então, vá lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14, em ti mesmo. E nós vamos então para um momento de prece, de oração e de vibrações, aqui no Alvorada, e já voltamos aqui com você. E a gente sempre fala, olha, eu tenho aqui minha canequinha do lado, que é a do Alvorada, né? E aí a gente deixa o líquido precioso aqui para os benfeitores. Na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, eles vão trabalhar nessa água, levar aí, né? Isso se você acreditar, né? Porque hoje a gente está falando de fé. Então tá bom. Vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações, que é um exercício da fé também. Vamos lá então. Nós possamos nesse instante, levando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, quando ele dizia: a tua fé te curou, na questão de criarmos e de entendermos, de acreditarmos em nós mesmos. Quando também ouvimos de Sócrates: conheça-te a ti mesmo, né? E mais outros filósofos, pensadores que nos trouxeram mesmo também Jesus, para que a gente se conhecesse. E é necessário esse conhecimento de nós mesmos. Por isso nós pedimos aos benfeitores espirituais que não vão fazer por nós, mas vão nos insuflar energias que possam nos trazer benefícios para que usemos essa força em nós mesmos.
Pedimos então aos benfeitores queridos que nos inspire, através do campo intuitivo, nos ajudem e que possamos alimentar e fortalecer a nossa fé no crer no nosso Criador e em nós mesmos. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que também nesse instante a Tua bênção possa estar entre nós e vibrando agora por irmãos nossos que estão em situações de desafios, possam receber aquela luz. Muitas vezes a pessoa está tão perdida que não enxerga nem no final do túnel uma luz, mas que a vossa luz agora, através das mãos dos teus mensageiros missionários, possam chegar a esses irmãos. A todos, Senhor, a todos os seres, a todos os lugares, a todos os lares, entre os nossos familiares e entes queridos, a todas as pessoas da nossa vizinhança, a todas as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e também do nosso continente, a todos os continentes, países e localidades do nosso planeta, em todos os reinos, todos os seres, que a tua bênção nos abençoe, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar que existe o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar com essa obra de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e também da psicologia que nós trazemos no quadro de hoje. Você quer entrar em contato? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém? Temos os telefones 0800 12 018 38. Também temos o fixo 11 2458 3214 e o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, que você pode mandar a sua mensagem da forma que você quiser. É o 11 97 834 2246. Se você puder fazer uma doação pelo Pix, faça um Pix aí. Temos aqui a chave, é um número de um telefone. Foi escolhido, ó, 11 97 261 0272. Esperamos você aí colaborar, doar, para que essa obra possa se divulgar e levar a tantos lugares do planeta, pessoas que não têm um centro espírita, né, onde moram. Muito bem, eu vou ler aqui 2 parágrafos do texto para que o Edson traga aí para nós suas reflexões. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Edson. Então, na prática, né, gente? É disso que a gente estava falando até agora. Confiança em si mesmo. Confiança em si mesmo por quê? Porque você vive com a certeza dessa promessa divina, que foi feita por quê? Promessa no sentido de esclarecimento que nos foi dado por Jesus, né? Por quê? Guardamos a fé que temos no poder que nos foi concedido por Deus, que é aquilo que eu disse. Deus já deu, foi Jesus que disse isso para nós no seu evangelho. Deus deu para cada um de nós todas as possibilidades, as necessidades, as habilidades que a gente precisa para superar todos os desafios que se apresentarem para nós ao longo dessa encarnação. Só que Deus nos deu essas habilidades. Deus nos proporcionou essas habilidades. Agora, a gente pode aumentá-las, na prática não é nem aumentar, mas é usar mesmo, né? E quanto, você sabe, isso vale para qualquer ferramenta. Quanto mais você usa, melhor ela fica.
né? Ah, mas como assim? Você pega uma faca, você usa, ela vai perdendo o fio, né? Não, gente, quanto mais você usa uma faca, né, mais hábil você fica no manuseá-la e vamos combinar que para amolar é só pegar uma pedrinha e passar algumas vezes, né? Você fica inclusive hábil em conseguir amolá-la. Ou seja, o que a gente precisa ao invés de achar que não tem condição, que não tem capacidade, que não consegue, pelo contrário, usar essas habilidades que nos foram dadas por Deus. Quanto mais você usa, melhor você fica, tá certo? É, aumentando então essas habilidades que nos foram dadas por Deus, para que a gente possa usá-las nas edificações definitivas com vistas à eternidade. De novo, né? Nós somos espíritos imortais. Ou seja, o que interessa para nós, essas construções definitivas, é a nossa própria construção enquanto espírito imortal. É quanto a gente consegue melhorar. Lembra? O objetivo de estarmos encarnados é sermos espíritos melhores a cada dia. É finalizar essa encarnação melhor do que quando a gente começou ela. Porque a gente tem a eternidade pela nossa frente. É ou não é? Vamos seguir, Nando? Ele diz aqui, ó, os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Ou seja, né? Os que, no entanto, permanecem desalentados, né? Esperando pelas promessas dos homens. Quem que é esse? É aquele do eu não consigo. Eu não posso. Eu não consigo. Gente, para. Você consegue qualquer coisa. Ainda que você não acredite nisso. Mas Jesus nos garantiu. Se foi Jesus que nos garantiu, está garantido. É ou não é? Não adianta ficar esperando que os outros façam por você, que os outros transformem a sua vida numa vida melhor, que os outros te ajudem a ter um bom aproveitamento da encarnação. A encarnação é tua. Ou você se esforça, assume o controle e vai para cima, ou vai dar ruim, gente, né? O que ele fala aqui, ao sabor das águas, sem roteiro, sem ancoradouro. Lembra? Se você não sabe para onde você está indo, não adianta você querer que alguém te diga qual o melhor caminho. O melhor caminho só vai dar para dizer para você qual é depois que você me disser para onde você está indo. Aquela coisa simples, básica, né? Você quer ir para o Rio de Janeiro, pega a Dutra para a esquerda. Quer ir para o Paraná, pega a Dutra para a direita. Não adianta você me perguntar, Edson, quando eu chegar na Dutra, eu viro para a esquerda ou viro para a direita? Sei lá, meu. Para onde você está indo? Ah, não sei. Ah, tanto faz. Pode pegar para qualquer lado. Então vai na cara e na coroa, né? É ou não é? Se você pegar para a esquerda, você vai dar no Rio. Se você pegar para a direita, você vai dar no Paraná. Se quando chegar em Curitiba, não, eu estava querendo ir conhecer o Cristo Redentor. Ah, meu querido, tivesse dito antes, né? Você falou que não sabia, agora vai conhecer primeiro o Jardim Botânico de Curitiba, aproveitando que você está aqui. Depois você pega e volta todo o caminho que você fez até São Paulo e pega na direção contrária, né? Sabe o deixa a vida me levar, vida leva eu? Não, porque quando você menos esperar, você está com 80 anos de idade.
E esse corpício aí, meu querido, difícil de ele durar muito mais do que isso, né? E agora vamos. Tudo bem, nunca é tarde. Acabei de dizer isso para você e é verdade. Agora, poxa vida, se a gente conseguir começar a ter esse aproveitamento melhor antes, melhor, né? E lembrem do que o Emmanuel disse. A gente pode contar com os outros, a gente deve contar com os outros. Nós vivemos em comunidade, ninguém consegue viver sozinho. Isso conseguir até consegue, mas não vale a pena. Tá certo? Agora, nunca deixe de confiar em si mesmo. Nunca esqueça que você consegue tudo. Você pode tudo. Você, né? Consegue fazer tudo porque somos filhos de Deus. Quer ler mais um pouquinho, Nando? Vou ler para a gente encerrar, né? Tá. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. E ele encerra dizendo: Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele, né, o Pai? Não é esperar que Deus faça por nós de novo. Ele já nos deu tudo que a gente precisa para que a gente consiga realizar, né? Quer a fórmula para estragar qualquer coisa? Faça tudo pelo outro, né? O filho. A melhor escola, a carreira, a namorada, a casa, a carreira. Escolhe tudo para ele. Procura se antecipe aos problemas que ele vai ter. Procure resolver tudo antes. Você cria um monstrinho que ou vai se jogar no chão a qualquer frustração, ou que não vai conseguir resolver ou fazer nada sozinho, né? Deus, não. Na sua sabedoria, ele deu para nós todas as ferramentas, todas as habilidades. Ele deu para nós a competência. Agora, quem tem que realizar somos nós, porque se trata da nossa existência, da nossa encarnação, do nosso aprendizado. Vamos ficar com isso e vamos botar em prática, gente. É tão bom saber que a gente pode tudo, não é não? Acredite nisso, tenha certeza disso. Foi Jesus que disse para nós. Beijo no coração de vocês. Até a próxima, gente. Obrigado, Edson, aí, pela sua disponibilidade. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Um abraço, muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Edson. pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.